Muito boa noite a todos os amigos, todas as amigas, todos os fanelves que estão acompanhando junto comigo o audiobook O Rei e Dr. Nick. No capítulo 7, Dr. Nick está se defendendo perante o Conselho de Examinadores Médicos do Tennessee, que tem poder para cassar sua licença. No vídeo passado, você está lembrado, foram chamadas para testemunha de defesa Sheila Ryan, que teve um caso duradouro com o rei, e agora, no início da nossa terceira parte do capítulo 7, você vai ver o testemunho da namorada de Joe Esposito, o gerente de estrada de Elvis à época, e ela foi considerada a princesa da máfia de Memphis. O Rei e Dr. Nick. Pêndulo oscilante. A próxima foi Shirley Dill, uma ex-namorada do gerente de estrada de Elvis que, assim como Sheila, viajou em muitas turnês e férias com a comitiva de Elvis, 90% do tempo nos últimos 3 anos de sua vida, desde que eu tinha cerca de 20 anos de idade. Tenho 26 agora. Você viu o Dr. Nickopoulos nessas turnês com Elvis Presley? Perguntaram a Shirley. Sim, na maioria das turnês, ela respondeu. Eu sei que quando fazíamos temporadas em Las Vegas, geralmente Elvis tinha um médico diferente cuidando dele. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre o uso de medicamentos ou drogas em relação às turnês. Ele, Elvis, usou álcool ou maconha? Nunca. Ele não permitia álcool ou maconha por perto. Se ele descobrisse, ficaria muito chateado. Os caras teriam perdido seus empregos. E quanto ao uso de outros tipos de drogas para fins recreativos? Sei que ele estava tomando remédios, mas nunca senti ou tive a impressão de que ele estava ficando chapado, por assim dizer. Normalmente, se ele tomasse remédios, ele iria direto para a cama e era por esse motivo. Quanto aos propósitos de recreação, nunca me lembro de ninguém sentado por aí fumando maconha ou tomando qualquer tipo de droga ou pílula. Se isso foi feito, foi porque estavam doentes. Mesmo assim, eu não sabia sobre isso. Eu não estava por perto para observar quando as pessoas iam para a cama, quais pílulas tomavam ou se escovavam os dentes ou não. Você sabia de algum esforço feito pelo Dr. Nickopoulos para controlar a quantidade de medicamentos prescritos? Eu sei que quando Joe e eu ficamos em Las Vegas, havia pequenos, minúsculos envelopes que eram para cada dia. Não sei se o Dr. Nick os deu para Elvis, mas sei que eles foram examinados pelo Dr. Nick e as coisas foram substituídas. Quando perguntei o que você estava fazendo, eles disseram: estamos substituindo isso por pílulas de açúcar. Elvis Presley era uma pessoa generosa com relação às pessoas que o acompanhavam em turnê e eram seus amigos? Bem, acho que isso nem precisa ser dito. Elvis era uma pessoa muito generosa, não apenas materialmente, mas também com seus sentimentos. Ele fazia todo mundo se sentir especial. Você sabia que Elvis Presley emprestou dinheiro e deu presentes às pessoas? Todo mundo. Ele era generoso com todo mundo, até com pessoas da rua. Antes de descer da bancada, Shirley disse: posso acrescentar que eu amava muito Elvis? Se eu sentisse que o Dr. Nick fez algo para machucá-lo, eu não estaria aqui. Eu realmente não estaria. A mídia adorou as garotas bonitas, o conselho sorriu muito e pareceu apreciar sua doçura e a distração que sua aparência proporcionava. No dia seguinte, o coordenador do grupo médico
explicou que nossa clínica tinha 15 mil pacientes e cerca de 3.500 eram considerados meus pacientes. Os 20 pacientes listados na minha acusação representavam metade de 1% dos meus pacientes. Ao escolher pacientes aleatoriamente e levar em conta os pacientes atendidos durante 6 dias úteis completos no grupo médico, apenas 1 em cada 20 pacientes recebeu uma prescrição para uma substância controlada. Em seguida, Tish Henley subiu ao banco das testemunhas. Tish ainda trabalhava no grupo médico durante o dia e era enfermeira particular de Elvis depois do trabalho. Como ela tinha filhos pequenos, ela estava acostumada a dizer não quando necessário. Eu nunca duvidei que ela faria isso quando se tratava de Elvis. Ela confirmou ao conselho que ela e sua família viviam em um trailer atrás da casa de Elvis e que ela supervisionava os medicamentos dados a Elvis, seu pai e sua avó desde 1975. Ela descreveu como ela mantinha os medicamentos de Elvis em uma bolsa trancada para pernoite em seu trailer. Tish contou como ela ou eu acompanhavam as turnês de shows de Elvis para cuidar das necessidades médicas de seus músicos, gerentes de equipamentos, cantores, banda, equipe de segurança e assistentes. Eu nunca dei nenhum medicamento sem as ordens do Dr. Nick, disse Tish, com a mesma confiança que me fez saber que eu sempre podia contar com ela para fazer a coisa certa. Eu distribuí medicamentos em excursões para gastrite, sinusite, sintomas de gripe. Um homem tinha feito um bypass gástrico, outro homem tinha feito um transplante de rim, também tínhamos diabéticos na excursão. Bypass gástrico. Considerada uma das cirurgias mais realizadas no mundo, a técnica bypass gástrico é realizada por meio da diminuição do estômago através de grampeamento, sem retirar nenhuma parte do órgão ou do intestino. O advogado Thomason então trouxe uma ilustração como evidência, para o deleite dos fotógrafos. Era um gráfico mostrando as turnês que Elvis fez em 1977, antes de sua morte. Então ele introduziu um segundo gráfico que era transparente e usado como uma sobreposição com linhas verticais irregulares indicando que o aumento na quantidade de drogas encomendadas em nome de Elvis correspondia exatamente à preparação para as turnês. Apesar do entusiasmo dos flashes das máquinas fotográficas, nunca vi uma fotografia dos gráficos em nenhum lugar da mídia. Nem vi uma explicação da quantidade de receitas que prescrevi em nome de Elvis, correspondendo diretamente às datas em que Elvis fez a turnê. Era como se nenhum desses testemunhos tivesse acontecido. Em seguida, Felton Jervis subiu ao palco, por assim dizer. Felton era diabético e Elvis tinha usado sua influência para obter um rim de doador para ele, porque ele estava com insuficiência renal. Além de produzir as sessões de gravação de estúdio de Elvis, Felton acompanhou Elvis em turnês por 11 anos, gravando muitas dessas turnês para álbuns ao vivo. Apesar de sua saúde debilitada, Felton acompanhou Elvis em 70 concertos mais 68 shows em Las Vegas em 1974. 75 concertos e 51 shows em Las Vegas em 1975, 97 concertos e 30 shows em Las Vegas em 1976 e 55 concertos em 1977. E as pessoas contestaram que Elvis sofria de fadiga quando eu o hospitalizei. A banda de Elvis era responsabilidade de Felton. Então eu lidava com ele diariamente na estrada para saber se Elvis era digno de show ou tinha alguma condição que pudesse prejudicá-lo durante um concerto. Ele também era o contato para outros membros da banda que pudessem precisar de cuidados médicos. Felton contou ao conselho como eu tinha medicado todo mundo na turnê. "Quando você veria o Sr. Presley antes de um show?" perguntaram a ele.
Eu geralmente ia aos bastidores antes de um show e o informava sobre como o palco estava montado, como seria o som. Normalmente o Dr. Nicápolis colocava colírio nos olhos dele, de Elvis. E foi só isso que você viu? Sim, senhor. Um dos meus momentos mais satisfatórios durante toda a audiência ocorreu quando Joseph Dahmen, o advogado de julgamento dos investigadores do Conselho de Saúde, teve que admitir que eles se encontraram e trocaram informações com a equipe do 2020 antes de me entregar a intimação. Seu associado Steve Bilski, o investigador de campo do Conselho de Artes Curativas do Tennessee para Memphis, testemunhou que eles não consultaram nenhum médico licenciado antes de recomendar que o Estado apresentasse acusações contra mim. Dogman havia declarado anteriormente que havia dado uma entrevista à equipe do 2020 enquanto trabalhava para um investigador para o Departamento de Saúde Pública do Tennessee, mas negou que a ABC News tivesse motivado o registro de acusações contra mim. James Cole, o pesquisador freelance do The Elvis Cover-Up, o encobrimento de Elvis, confessou sob juramento que foi ele quem deu aos investigadores do Conselho de Saúde a dica de que Elvis havia morrido de uma morte por drogas em primeira mão. Isso foi evidência suficiente de conluio para mim, mas não foi o suficiente para aparecer na mídia nacional ou afetar meu caso. O Dr. Walter Hoffman, fundador do grupo médico, me conhecia desde que eu era um estudante de pós-graduação. Ele testemunhou que eu tinha uma qualidade única de ser mais empático do que qualquer profissional que ele já conheceu. Vindo de um colega que eu respeitava muito, a observação trouxe lágrimas aos meus olhos. Fiquei muito grato por minha família estar presente. O Dr. Hoffman assumiu grande parte da responsabilidade pela minha má manutenção de registros. Ele explicou como tinha a incumbência pelo pessoal responsável por inserir as informações e que a construção do escritório havia dificultado a capacidade dos funcionários de encontrar alguns dos prontuários no momento apropriado. Nem sempre colocamos tudo em nossos prontuários, confessou o Dr. Hoffman, acrescentando: não há nenhuma exigência legal para isso. É apenas para consulta. O especialista que eu havia consultado sobre os problemas gastrointestinais de Elvis, Dr. Lawrence Rubel, prestou depoimento. Eu o havia chamado como consultor sobre o inchaço e edema abdominal anormal de Elvis em 1973. O Dr. Rubel explicou ao conselho que determinamos que o inchaço era devido a quantidades bastante grandes de cortisona. Ele disse: eu sabia que ele estava sendo tratado em excesso por médicos no Oeste. Ele, Nicápolis, estava tão preocupado com isso quanto eu. O Dr. Rubel revelou como tivemos uma sessão com Elvis enquanto ele estava hospitalizado sobre seu nível de uso de drogas, que na época eu sabia que era por causa de seu problema de sono e antes de ele subir no palco. Você já me viu tocar? Elvis perguntou atentamente, como se fosse uma das 7 maravilhas do mundo. O Dr. Rubel, que é um sujeito bem-humorado, caiu numa armadilha. Ele estava envergonhado demais para dizer a Elvis que não o tinha visto, mas não queria ferir os sentimentos de Elvis, que eram frágeis naquele momento. Elvis continuou animado com seu novo público. Não há como dormir depois de fazer um segundo show sem usar drogas. Bem, o Dr. Rubel não estava convencido. Ele explicou firmemente que se a apresentação fizesse isso com ele, então ele teria que reduzir para um show, ou nós pararíamos de tratá-lo. Sem apresentar nenhum argumento, Elvis consentiu. Conseguimos convencer seu empresário a reduzir o número de shows. A condição de Elvis melhorou muito. O Dr. Rubel ganhou o respeito de Elvis e Elvis nunca mais reclamou do tratamento do Dr. Rubel depois disso.
o Conselho de Médicos pareceu impressionado com a história de sucesso de Elvis. Alguns outros médicos que tinham visto Elvis por meio de minhas indicações testemunharam que ele não havia mostrado nenhum sinal de abuso de narcóticos ou hipnóticos quando o examinaram. Eles testemunharam que eu demonstrava interesse notável nos pacientes que indiquei a outros médicos. A sinceridade deles era gratificante. No último dia da audiência, depois que 14 testemunhas do Estado e 25 testemunhas de defesa concluíram seus depoimentos, uma discussão acalorada irrompeu. Não foi inesperado da minha parte. Os promotores estaduais queriam saber se a causa da morte de Elvis Presley deveria ser levada ao Conselho. O ponto do procurador-geral adjunto Reis Cooney era que eu estava sendo acusado de conduta antiprofissional, no que se refere à morte de Elvis Presley. Então ele acrescentou com uma ressalva. O Dr. Nicopoulos não foi acusado de assassinar Elvis Presley. Sim, ele foi acusado de assassinar Elvis Presley, gritou John J. Thomason, meu advogado, enquanto se levantava, convencido de que essa declaração não deveria passar sem contestação. Cooney queria que o Dr. Eric Muirhead, que estava encarregado da autópsia de Elvis para o Batista Hospital, fosse chamado para testemunhar. Ele alegou que o testemunho do Dr. Muirhead era essencial para o caso do Estado. O advogado do Dr. Muirhead, no entanto, disse que o médico não teria permissão para testemunhar publicamente sobre as informações contidas na autópsia, porque ele estava sob uma ordem do Tribunal de Chancelaria para não discutir nenhuma informação contida no relatório até a resolução de um processo pendente. Houve um ruído no pool de mídia. O oficial de audiência, Branham, teve que pedir silêncio. Meus amigos repórteres, contentes em tomar suas notas da sessão pública perto da minha família, me disseram mais tarde que Geraldo Rivera armou um mini-ataque. Parecia que os esforços da ABC TV para forçar a autópsia a ser registrada publicamente como testemunho durante minha audiência médica, incitada por seu especial de televisão, saíram pela culatra. Como resultado do processo que a ABC News havia movido contra o Dr. Francisco e o promotor distrital Hugh S. Stanton no outono anterior para forçar a divulgação do relatório da autópsia de Elvis, o chanceler D.J. Alessandritos havia ordenado que todos os registros pertinentes à autópsia fossem selados hermeticamente. Agora, não poderia ser trazido à tona. Cooney e o procurador-geral assistente Frank Scallan esperavam usar o Dr. Muirhead para refutar o depoimento do Dr. Francisco de que a morte de Elvis foi resultado de doença cardíaca e não de drogas. A decisão do oficial Branham foi que, como o único conhecimento do Dr. Muirhead veio de sua descoberta na autópsia, ele não poderia ser compelido a testemunhar. O Estado tentou dar um fim à questão, fazendo com que o Dr. Muirhead testemunhasse em particular. O oficial Branham recusou novamente o pedido, afirmando que a decisão do chanceler Alessandritos se aplicava a isso também. Depois de muitos trovões, mas nenhum relâmpago, o Conselho concordou em ouvir o depoimento do legista sobre o que ele havia encontrado na autópsia, cujos resultados não foram sigilosos. O Dr. Jerry Francisco foi empossado, apresentando-se como legista do condado de Shelby. Ele repetiu o que havia dito por mais de 2 anos. Elvis Presley morreu de arritmia cardíaca causada por uma pressão alta e endurecimento das artérias. O coração de Elvis tinha o dobro do tamanho normal para um homem de sua idade e peso. Suas artérias coronárias estavam obstruídas e ele tinha um longo histórico de hipertensão.
Ele continuou dizendo que as drogas no exame toxicológico relatado e as quantidades encontradas no sangue de Elvis não indicavam, mesmo em combinação, a probabilidade de uma overdose de drogas. As circunstâncias da morte de Presley também indicaram que as drogas não eram culpadas. Se ele tivesse tomado uma overdose oral de drogas logo após as 8 horas da manhã em que morreu, ele poderia estar em coma às 2h30 daquela tarde, o horário em que foi encontrado, mas ele dificilmente estaria rígido e azul. A vítima típica de uma overdose oral de drogas morre uma morte lenta em uma posição confortável. A morte dele, de Presley, foi bem repentina e algo catastrófico aconteceu e ele caiu para frente. Em mortes relacionadas a drogas, Francisco continuou. A vítima é frequentemente encontrada em uma cama ou em um sofá, já que um coma progressivo geralmente precede a morte. Domen, que agora sabíamos por sua própria admissão ser cúmplice da 2020 na criação das acusações contra mim, não estava disposto a deixar o Dr. Francisco sair impune. E o senhor não sabe, doutor, que as conclusões listadas na autópsia são diferentes das suas? No que diz respeito aos detalhes concretos, não tenho problema. As opiniões listadas são o resultado do preparador do relatório. Não posso determinar o que os outros encontraram. Mas as opiniões contidas nesse relatório não são diferentes das suas? Não estou muito claro sobre qual opinião está naquele relatório. Esta resposta foi consistente com o fato de não haver um lugar no relatório do Batista Hospital para uma causa de morte, apenas para descobertas, já que era isso que eles foram comissionados para descobrir. Como o relatório da autópsia não foi permitido como evidência, os advogados de defesa apresentaram o agora infame artigo de jornal com as informações vazadas do relatório toxicológico dos laboratórios de biociências em Van Nuys, Califórnia. O Dr. Francisco confirmou a presença dessas drogas. Ele disse, no entanto, as drogas listadas no artigo eram as mesmas drogas que considerei para chegar à minha determinação de doença cardíaca como a causa da morte de Elvis Presley. Final da parte 3 do capítulo 7. Quero agradecer agora imensamente as contribuições via Pix das queridas amigas Lena Castro e também de Rosalba Campos Furtado de Oliveira. Vida longa ao rei. Eu volto com um vídeo novo desta série, deste audiobook, sempre às 8 horas da noite. Elvis, para sempre.